85 anos, e como bem disse o irmão, ministrando no louvor, a nossa geração agora está com o bastão que foi passado por tantos outros que nos sucederam, que nos antecederam no passado, e agora está conosco esse bastão. Qual é o propósito nosso como igreja, como povo de Deus para este tempo? É aquilo que iremos meditar nessa noite, e com nossas Bíblias abertas em Atos 20, vamos fazer a leitura, versículo 22 e 24. Atos 20, 22 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. – 85 anos de história. 85 anos de uma história de vidas transformadas. 85 anos de uma história de uma cidade impactada pelo Evangelho, através de tantos e tantos obreiros, irmãos queridos, que por aqui passaram. Uns que já estão na glória, outros que se mudaram de cidade por circunstâncias, pastores que passaram por esse lugar. Mas a nossa história e o legado que chegou até nós, ele tem muito mais do que 85 anos. A nossa história começa com o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus de reconciliar consigo mesmo o ser humano que a partir do Éden cai em pecado, a partir da sua decisão de comer do fruto proibido, da sua rebeldia a Deus, do seu orgulho em querer ser igual a Deus, pois foi essa a tentação da serpente para com Eva. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Mas desde o livro de Gênesis, a palavra nos mostra esse plano de Deus. Mesmo diante da condenação ao homem, Deus dá esperança, apontando de que do fruto da mulher, que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, destruiria a obra do inferno. Talvez Eva pensasse que aquele seria Caim, seu primeiro filho, mas o que foi notado é de que ao invés de aquele filho trazer vida, trouxe morte, matando seu irmão Abel. Mas aquela promessa de Deus não iria falhar. E geração após geração era criada a expectativa de quando essa promessa iria se cumprir. E Deus chama alguns homens para caminhar com Ele. Deus chama, por exemplo, Abraão, mandando ele sair da sua terra, ir para uma terra a qual ele iria mostrar, e declarando a Abraão que a partir dele, da descendência de Abraão, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. A partir de Abraão é formado então o povo de Israel, a partir de seu filho Isaac, depois vindo a Jacó e as gerações que sucederam. Mas ao invés de ser Isaac, Jacó, aqueles que iriam ser aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o que nós vemos é um povo que anda muitas vezes em rebeldia, em afastamento de Deus. E geração após geração, nós vemos Deus buscando salvar e restaurar aquele povo, quando muitas vezes aquele povo estava longe do Senhor. Mas então, passado gerações e gerações, passado Davi, passado os reis, passado o castigo na Babilônia, Deus envia aquele que é o cumprimento dessa promessa. É chegado então, nascido com a vida
Virgem, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus. E Ele anda por essa terra. Ele chama discípulos para andarem com Ele, o qual Ele os designa como apóstolos, enviados. E aqueles apóstolos caminham com Jesus e vem um discurso interessante de Jesus. Vem vários discursos, vários milagres. Mas em determinado momento Jesus declara para aqueles apóstolos de que Ele edificaria a sua igreja. Ele edificaria um novo povo, um povo salvo, lavado, redimido, transformado, um povo que agora, firmado na rocha, na pedra, que não é Pedro, é o próprio Jesus, firmados nessa rocha, esse povo prevaleceria, porque nem as portas do inferno seriam capazes de resistir à igreja do Senhor. E essa promessa de Jesus, ela é anunciada àqueles apóstolos, que após a sua morte e ressurreição, em Atos capítulo 2, são cheios do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, da mesma essência de Jesus, um com o Pai também, a Trindade Santa, Pai, Filho e agora o Espírito. Esse mesmo Espírito que havia sido prometido por Jesus, quando Ele declara: mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Riachão das Neves. Jesus promete isso em Atos capítulo 8, e em Atos capítulo 2, essa promessa é cumprida. O Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugurando aquele período agora da igreja, sendo guiada pelo Espírito Santo, da igreja triunfante na terra, avançando. E aqueles discípulos, apóstolos, irmãos daquela primeira igreja, por isso chamamos igreja primitiva, agora se espalham por Jerusalém, se espalham pela Judéia, se espalham por Samaria e começam a avançar por todos os confins da terra. A igreja avança, e a igreja avança mesmo em meio a perseguições. Tantos e tantos imperadores romanos que levaram aqueles primeiros cristãos à morte. Muitos daqueles foram queimados vivos, foram jogados em arenas, foram crucificados, mortos ao fio da espada. Homens aos quais, Hebreus 11 diz, dos quais o mundo não era digno, fiéis até a morte, diante de mortes terríveis, cantavam hinos, salmos e louvores a Deus, acreditando e sabendo de que a sua recompensa final não estava nessa terra, mas estava na glória dos céus. E essa igreja avança, mas em determinado momento, no século IV, essa igreja agora se mistura com o poder político, se mistura com o Estado, se levanta um novo imperador, chamado Constantino, que ao invés de perseguir a igreja, agora abraça a igreja, mas mistura de alguma forma os sincretismos das práticas idólatras com a igreja. E a igreja que estava avançando triunfante, agora boa parte dela está caminhando caminho de trevas. Tempos terríveis, tempos em que havia uma consciência cristã, mas uma consciência cristã que era moldada muitas vezes pelo pecado, pelas práticas idólatras. Coisas que eram abomináveis perante a palavra, agora estavam sendo aceitas. Adorações a imagens, a fuga da centralidade de Cristo. Mas Deus, Ele ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. É então que no século XVI Ele envia os chamados reformadores, homens destemidos, corajosos, que se levantam para proclamar de que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E aqueles homens, muitos deles foram mortos também, por desafiar
a igreja que antes era perseguida, mas agora estava perseguindo aqueles que proclamavam a verdade. Mas dentre eles se destaca a figura de um homem chamado Martinho Lutero, o qual aficiona 95 teses, nessas teses declarando essa verdade de que nós devemos temer somente a Deus, a sua palavra, que a salvação é dada pela graça e não comprada por indulgências, e não outorgada por um bispo, por um papa, por quem quer que seja. A salvação vem de Deus. E essa reforma se espalhou pelo continente europeu, chegando até a Inglaterra, onde ali houveram homens que, ao partir da leitura da palavra, também romperam com aquele sistema político religioso para se voltar somente às Escrituras. E dentre eles surgiram chamados separatistas ingleses, que foram perseguidos na Inglaterra também. Dois homens que eu quero destacar aqui para vocês. O primeiro deles se chama John Smith, o segundo, Thomas Harris, que, fugindo para a Holanda por causa da perseguição que estava havendo na Inglaterra, ao ler a palavra, eles descobrem algo muito interessante. Olha, o batismo não é desse jeito, não. O batismo não existe de batizar uma criança, um bebê de recém-nascido, ele não entende nada. Olha, o batismo, ele é por imersão. Jesus foi batizado por imersão. A própria palavra batismo significa imergir, afundar a pessoa. Olha, a igreja não pode estar alinhada com o Estado. Tem que ter uma separação da igreja e do Estado. Olha, as pessoas precisam ter liberdade. Ninguém pode ser um cristão feito à força. Olha, você vai servir a Deus, senão você vai ser morto na fogueira. Não, as pessoas precisam ter liberdade para escolher seguir a Jesus e não seguir por medo da morte, mas escolher seguir por vontade própria. E aqueles homens são responsáveis por fundar a conhecida primeira igreja batista. Veja que esses ideais que iniciaram lá no século XVII permeiam as nossas vidas até hoje. Da Inglaterra, muitos foram para a Nova Inglaterra, que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. E ao chegarem lá, aqueles colonos, ao chegarem naquela terra, começam a pregar o Evangelho. E o Evangelho se espalha naquele lugar. E nos Estados Unidos, o movimento batista alcança muitos e muitos lugares, muitas e muitas pessoas. Mas veja como Deus é soberano. Nada na história foge do controle de Deus. Aquela nação próspera, diante de conflitos, entra em guerra. Os colonos do norte contra os colonos do sul dos Estados Unidos fazem a chamada Guerra da Secessão, uma guerra civil americana. E uma parte dos colonos que havia perdido a guerra foge para o Brasil, para no Brasil começar uma nova vida. E eles vêm para a região de São Paulo, para a região de Americana e para uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. E aqueles colonos, muitos deles evangélicos, presbiterianos, metodistas, e também no meio deles estavam batistas. E aqueles colonos então decidem construir uma capela. E aquela capela é compartilhada por presbiterianos, tinha o horário dos presbiterianos, tinha o horário dos metodistas, tinha o horário dos batistas. E para os batistas, aqueles que eram batistas, foi iniciada e fundada ali a primeira igreja batista em solo brasileiro, a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Só que tinha um problema, pastor Agostinho. Se eu e o senhor fôssemos lá visitar aquela igreja em 1871, tem tempo, a gente não ia entender muita coisa, porque os colonos eram americanos. Qual a língua que eles falavam? O culto deles era em inglês. Oh, how are you? Glory to God. Amen. E eu ia ficar lá como? Sem entender nada. Mas aqueles colonos, mesmo sendo uma igreja mais voltada para americanos,
Eles olham para o Brasil e eles veem um país que precisava ser evangelizado. Naquela época, ainda o Brasil Império, Dom Pedro. É então que é enviado daquela igreja em Santa Bárbara do Oeste, é enviada uma carta para a Junta de Richmond, a Junta de Missões Internacionais da Convenção dos Estados Unidos. Para quê? Para enviarem missionários para o Brasil. E então, no ano de 1881, chega o primeiro casal de missionários batistas no Brasil. O nome deles? William Buck Bagby e Annie Luther Bagby. Os Bagby. Eles casaram em 12 de janeiro e imediatamente, a lua de mel deles, pastor, sabe onde é que foi? No navio. Foi no navio. Olha só, mas não era um cruzeiro, um navio de luxo. Eles viajaram num navio de carga que estava trazendo trigo para cá para o Brasil, farinha de trigo. Porque o outro navio era muito caro. Para economizar passagem, eles vieram num navio que estava trazendo carga de trigo para cá, farinha de trigo para o Brasil. E eles passaram, sabe quantos dias nesse navio para chegarem ao Brasil? Quantos dias de lua de mel no barco cargueiro de farinha de trigo dos Estados Unidos para o Brasil? Quem aqui arrisca? Vamos lá. Quem me diz aí quantos dias foram? 30 dias. 30, vamos lá. 15. Sabe quantos? 20. Sabe quantos dias eles passaram? 48 dias navegando para chegar no Brasil. 48 dias, não são 48 horas. Às vezes a gente vai pegar um ônibus, né, para ir para um outro estado, para ir para São Paulo, para ir para uma outra cidade do Nordeste, às vezes. E aí a gente reclama, olha, poxa, vai ser um dia e meio de viagem, 2 dias, 3 dias. Imagina só, você viajar 48 dias de barco. Para que eles fizeram isso? Para chegar aqui no Brasil e proclamar que somente Jesus Cristo é a salvação. Eles vieram porque eles tinham uma missão. A missão de alcançar essa pátria, de fazer com que o Evangelho chegasse a cada brasileiro. Um ano depois, se juntaram a eles um outro casal de missionários, Zacarias Clay Taylor e Catarina Clay Taylor, que chegaram em 82. E eles foram para onde? Foram para Santa Bárbara do Oeste, encontrar-se lá naquela base de irmãos batistas que estavam lá. E ao chegarem lá, eles encontraram um homem, um brasileiro que se refugiou entre os americanos que lá estavam, um tal de Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse Antônio Teixeira de Albuquerque, ele nada mais, nada menos era um ex-padre romano, católico, mas que ao ler a palavra de Deus, ele encontrou a verdade na palavra de Deus. E aquele ex-padre estava ali, junto com aqueles colonos, e o ex-padre ajudou Zacarias e o Bagby no processo de eles aprenderem português. Foi então que o Antônio Teixeira, o ex-padre, decidiu se juntar àquela expedição missionária e fazer parte daquela primeira equipe missionária de batistas do Brasil. E aqueles irmãos então oraram: para onde nós iremos, Senhor? Começaram a analisar o mapa, a estudar a geografia, os costumes do Brasil, e a orar e pedir direcionamento do Espírito Santo. E Deus os guiou para a cidade de Salvador, na Bahia. Foi então que eles foram para Salvador, alugaram um casarão que era dividido pelas famílias. O ex-padre, que não era besta nem nada, se casou, né, porque ele não era mais padre, se tornou um pastor. E eles dividiam essa casa e ao mesmo tempo usavam essa casa para os cultos. Foi quando no dia
15 de outubro de 1882, foi fundada em Salvador, na Bahia, a primeira igreja batista da Bahia. Alguns consideram ela como sendo a primeira do Brasil, porque ela foi a primeira para brasileiros. Mas é justo que a gente honre também os irmãos de Santa Bárbara do Oeste, porque mesmo sendo uma igreja de colonos americanos, ali também alguns brasileiros encontraram um abrigo também. Então, essa igreja é fundada com 5 membros: Zacarias e sua esposa, e o Begby e sua esposa, e o padre. A esposa do padre ainda, ele não é mais padre, né irmãos? A esposa dele não era batizada ainda, então não entrou para o rol de membros. Depois, ela passou e foi aceita como membro daquela igreja. E a partir daquela primeira igreja, muitas igrejas foram plantadas. A obra batista começou a avançar pela Bahia, pelo interior do Nordeste, depois se expandiu também para Rio de Janeiro, São Paulo. O ex-padre voltou para Alagoas, que era sua terra natal, e lá iniciou o trabalho da primeira igreja batista lá em Maceió. A obra foi avançando, de tal forma que no ano de 1907 já haviam muitas igrejas batistas. E então tomou-se a decisão de iniciar, de fazer-se uma reunião com as lideranças dessas igrejas, com irmãos dessas igrejas, na cidade de Salvador, na Bahia, e foi fundada a Convenção Batista Brasileira. E naquela mesma assembleia, primeira assembleia da convenção, também foi designada 2 juntas missionárias: a Junta de Missões Estrangeiras, para alcançar os países ao redor do Brasil e outros lugares do mundo, e a Junta de Missões Nacionais, para alcançar as cidades brasileiras. E é então que é fundada a Agência dos Batistas Brasileiros, a Junta de Missões Nacionais, do qual eu tenho a honra de fazer parte como missionário do quadro de missões, e do qual eu tenho a honra de saber que houve um irmão chamado Sebastião Portilho, que foi enviado pela Junta de Missões Nacionais para ajudar no desenvolvimento do trabalho em Riachão das Neves. Você está vendo, irmãos, de que essa é uma história que vai muito além de nós. E desse irmão Sebastião, pastor Sebastião Portilho, nós vimos aqui pela linha do tempo linda, pelo pastor Agostinho, quantos e quantos irmãos, obreiros, evangelistas, pastores, missionários passaram por esse lugar. Nesses 85 anos, quantas e quantas vidas foram transformadas. Quantas e quantas vidas vão chegar no céu e dizer: foi Jesus que me salvou, mas Ele me salvou através da primeira igreja batista em Riachão das Neves. Quantos e quantos líderes foram formados aqui nesse lugar, obreiros que foram preparados, pessoas que foram batizadas nas águas, cresceram, foram formados como líderes, alguns talvez até enviados para outros lugares, para serem bênçãos em outros lugares, congregações plantadas. Quantas e quantas pessoas foram abençoadas, de tal forma que nós estamos hoje aqui vivendo o legado deixado por essas gerações que nos antecederam. Nós não estamos aqui do nada. Nós não estamos aqui iniciando nada. Nós estamos dando continuidade ao bastão que hoje nos foi passado. Nós estamos colhendo o que com lágrimas foi semeado. Eu tive o privilégio de ler a biografia de Zacarias Taylor, um dos missionários pioneiros do Brasil. E ver, às vezes a gente lê numa linha: Zacarias saiu de Salvador e veio para a Corrente no Piauí. Mas em 1890, pergunto para os irmãos, em 1890 tinha Rápido Federal? Tinha cor, TAM, azul, Voipaz?
Misericórdia. O que é que tinha em 1880, 1890? Tinha um jumento, cavalo. Quem é que já fez uma viagem daqui para Salvador? Levanta a mão, por favor. Quem já fez? É uma viagem longa, sim ou não? Sim. É a pior viagem que tem para mim é essa aí, Salvador. Às vezes eu vou para um lugar mais longe, mas ir para Salvador, não sei porquê. Eu já fui tanto dirigindo quanto de ônibus. Dirigindo são 11, 12 horas de viagem, já depende do pé que você tem e do carro. De ônibus, dá umas 15 horas, 16. Agora imagine de jumento. Se você está sentado aí nessa cadeira confortável, foi porque teve homens que andaram por dias e dias no lombo de um jumento, sonhando que um dia você estivesse aqui. Sonhando que um dia essa igreja estivesse aqui completando 85, que chegue aos seus 90, que chegue aos seus 100 anos, sonhando com vidas como serão batizadas amanhã. O batismo que vai haver amanhã é a realização do sonho do coração daqueles pioneiros. É a realização do sonho do coração de Deus. Esse é um passado, o legado. Mas nós não vivemos só de passado. Vivemos para que o futuro seja ainda melhor, ainda mais cheio da graça de Deus. E isso tudo nos traz algumas lições. Porque quando pensamos em legado, não tem como não olharmos para a palavra de Deus, para o exemplo do apóstolo Paulo, que nós lemos aqui no início dessa mensagem. Paulo está no capítulo 20 de Éfeso, de Atos, reunido com os líderes de Éfeso, em Mileto. E ali ele se reúne com aqueles líderes para uma despedida. E ele diz para aqueles líderes: olhe, eu estou indo para Jerusalém. E eu não sei o que vai me acontecer ali. Eu só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me alerta que prisões, perseguições me esperam. Mas eu estou sendo guiado pelo Espírito e não posso parar. O apóstolo Paulo, percorrendo cidade em cidade, proclamando o Evangelho. Aqui está ele, indo para um lugar onde ele era odiado. Jerusalém era o pior lugar do mundo para Paulo ir, porque ele era um ex-judeu, ele era um fariseu, ele era alguém importante, e agora ele havia deixado tudo aquilo para trás para se tornar um cristão. Paulo agora era alguém odiado em Jerusalém, mas ele estava indo para Jerusalém não em busca de conforto. Não sei quantos aqui já tiveram um momento na vida de uma mudança de cidade. Geralmente a gente se muda de cidade porque a gente conseguiu um emprego melhor, ou por uma melhora de vida. Sempre a gente busca uma melhora. A gente busca um lugar que vai ser melhor. Paulo estava saindo de um lugar e indo para outro, e na verdade o que esperava ele era perseguição. Imagina só você dizer assim: eu vou me mudar para tal lugar, porque lá eu vou sofrer perseguição. É fora do senso humano. Mas Paulo não era guiado pela razão humana. Assim como Begbie, Zacarias Cleiteiro também não eram. Ao deixar os Estados Unidos, ao deixar aquela terra próspera, eles vêm para o Brasil. A esposa de Zacarias Cleiteiro, a sua esposa, ela chega no Brasil e ela contrai uma doença, e o seu quadro piora ainda mais por causa do clima tropical do Brasil, e ela acaba morrendo. Inclusive o seu túmulo está lá na cidade de Salvador até hoje. Por que eles deixaram a sua terra para vir para cá? Porque assim como Paulo, eles eram guiados pelo Espírito. Veja o que diz o versículo 22, Atos 20, 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém,
sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Quando Zacarias e o Beck saem dos Estados Unidos e vêm para cá, eles sabiam que perseguições também os esperavam. Houve situações, inclusive, desses missionários serem apedrejados em Salvador, literalmente, mas eles perseveraram, assim como o apóstolo Paulo. Por quê? Guiados pelo Espírito Santo, não simplesmente por uma visão de lucro, de ganho, não simplesmente por uma visão do que é melhor, o que é mais vantagem para mim. O crente não é guiado simplesmente pelas circunstâncias, o crente é guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que guia a sua vida? Irmãos, quantas e quantas vezes as nossas decisões são baseadas somente nas nossas próprias vontades e desejos? Você tem buscado ser guiado pelo Espírito Santo nas suas decisões, ou apenas na sua própria lógica? Se Bagby, se Paulo, se Zacarias Taylor tivesse sido guiado pela lógica, eles nunca teriam vindo para o Brasil. Obrigado. Diante disso, meus queridos, nós olhamos para esse texto e vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele continua no versículo 24: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É interessante essa expressão de Paulo, porque se existe algo que as pessoas consideram, é a sua vida como preciosa. Nós buscamos cuidar da nossa saúde, nós buscamos nos alimentar. Todos nós temos um medo que está dentro do nosso coração, que é o medo da morte, que é o medo de que a nossa vida venha a ser ceifada. Mas Paulo usa uma expressão: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Paulo entendia algo muito interessante da parte de Deus. Ele entendia, e é o segundo ponto que eu quero que você entenda também. O primeiro, nós devemos ser guiados pelo Espírito. O segundo, nós devemos entender que a nossa vida é passageira e é breve. A nossa vida é como uma relva. Tiago vai dizer o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Salmos 90 vai dizer o seguinte, versículo 5: são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pense agora, quantos anos de idade você tem? Mas parece que foi ontem que você era jovem. Parece que foi ontem que você era uma criança brincando na casa dos seus pais, dos seus avós, brincando de terra, jogando bola. Parece que foi ontem. A nossa vida, meus irmãos, ela é breve, ela é passageira. De tal forma que o Senhor Jesus vai dizer: olha, quem quer ganhar essa vida vai perder. Mas quem perde essa vida por amor a mim vai ganhar muito mais. Há uma troca de ganho. Não é tolo quem troca o que perece por aquilo que é eterno, já nos disse Jim Elliot. A nossa vida é breve, é passageira. Paulo entendia isso. É por isso que Paulo foi para Jerusalém, sabendo que ali ele seria perseguido, preso, e de fato foi. Sabendo que muito em breve ele seria condenado à morte por ser um cristão, por pregar a palavra de Deus. Quando olhamos para 2 Timóteo, vemos a última carta de Paulo, o seu testamento à igreja, os seus últimos escritos. Ali ele estava caminhando para a morte, ele seria condenado e foi decapitado. Mas qual era a expressão de Paulo? Agora me está reservada a coroa da vida eterna. Eu combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Não
Não encontramos um Paulo amargurado, nós encontramos um Paulo que entendia: agora eu vou estar com Cristo, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Inclusive nessa mesma passagem Paulo diz: eu muito preferi estar com Cristo, eu queria estar com Cristo, mas como eu sei que tem um plano de Deus ainda para eu executar nessa vida, então eu sei que vou ficar mais um tempo com vocês. Veja que nível de desprendimento da própria vida. Para Paulo, o dia mais feliz da vida de um cristão é o dia da sua morte, porque será o dia que ele se encontrará com o seu Senhor, com o seu Salvador. Irmãos, nós precisamos ter isso claro em nosso coração. A nossa vida é breve, é passageira. E se não tivermos essa mentalidade, nós nunca daremos tudo de si para a obra de Deus. A obra de Deus sempre ficará em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar, porque primeiro a minha preciosa vida. Como falta na igreja o sentimento de Paulo, de nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Entendendo que a vida é curta, mas por mais que a vida seja curta, ela tem um propósito eterno. Veja que Paulo não para por aqui. Eu vou reler o versículo 24 e você vai ver a continuação. O apóstolo diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que, ou seja, existe uma forma dessa vida ser importante, existe uma forma dessa vida ter valor maior. Como? Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja que Paulo está dizendo: a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério. Repita comigo: eu tenho um ministério. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos lá, eu sei que ficou grande, mas vamos repetir. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós temos um propósito que é maior do que as nossas próprias vidas, um propósito que é maior do que qualquer outra coisa que podemos fazer nessa terra. Ser testemunho do Evangelho, ser como Begbie, ser como Zacarias Taylor, ser como Paulo, ser como aqueles pioneiros que vieram antes de nós, para que nós estivéssemos sentados aqui nessa noite. Esse bastão está conosco, esse bastão está comigo, esse bastão está com você. É a nossa vez. É a nossa vez de, através de nós, vidas serem impactadas nessa cidade. É através de nós que Deus quer usar para salvar a nossa vizinhança, colegas de escola, trabalho. Eu perturbo lá o ouvido dos irmãos lá da minha igreja, porque a junta me enviou para lá para reabrir a igreja, revitalizar, e eu dentro do meu coração, eu não consigo fazer isso sozinho. E à medida que a gente foi alcançando as primeiras pessoas para Jesus, fazia parte do discipulado daquelas pessoas dizer para ela: não basta sentar no banco de uma igreja, não basta dar o seu dízimo, não basta cantar no louvor, ser zelador, não basta fazer uma coreografia, e tudo isso é importantíssimo e maravilhoso, mas eu digo, não basta. É preciso ser testemunha do Evangelho. Eu peguei lá aqueles livrinhos do Evangelho de João, e eu dei 2 para cada crente. Eu disse: um é seu,
O outro é para uma pessoa que Deus vai colocar no seu coração. Perdão, irmãos. E através daqueles livrinhos do Evangelho de João, os irmãos mesmos, adolescentes, irmãos. Tem uma adolescente chamada Yasmin, com 14 anos. Ela chegou para uma colega de escola, a Brenda. E ela fez o estudo do Evangelho de João com a Brenda. E a Brenda, a partir do estudo do Evangelho de João, tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. E quem foi o instrumento de Deus para alcançar a Brenda? Eu nunca nem conhecia essa Brenda. Foi a Yasmin, de 14 anos, uma adolescente, que pregou o Evangelho para a Brenda. E a Brenda se converteu e hoje é uma bênção na nossa igreja. E através da Brenda, agora alcançou outra adolescente, adulta, que agora já tem 15 anos. Irmãos, é só uma ilustração real, mas eu quero trazer para vocês, para que nós entendamos de que nós temos uma missão. Se essa igreja chegou onde chegou, foi porque irmãos que nos antecederam entenderam a sua missão. A igreja é a comunidade dos chamados para fora. Não basta nós nos reunirmos aqui simplesmente. Nós somos chamados para onde nós estamos, nos nossos bairros, nas nossas ruas, sermos instrumento de Deus. Mas o problema é que muitas vezes nós nos centramos em nós mesmos e encontramos na nossa própria vida ela como preciosa e colocamos o nosso propósito em nós mesmos e esquecemos dos que estão se perdendo. Esse é o tempo de o Senhor nos chamar a cumprir essa missão. Talvez você possa começar com um simples ato: orar por alguém perdido. Quantos e quantas às vezes nem oram por alguém que está distante do Senhor? Nós somos chamados a dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Se a nossa vida é tão breve, em que nós temos investido as nossas forças? Veja, não é pecado nós termos uma profissão, sermos uma pessoa capacitada, você fazer uma faculdade, você se desenvolver numa área laboral. Mas eu digo para você o seguinte: um médico é uma profissão muito honrada, que as pessoas se matam para conseguir uma vaga no vestibular, para conseguir cursar o curso de medicina. Um médico, ele pode sim ser um instrumento de Deus para, através da medicina, levar uma cura a uma pessoa. Mas aquela cura, ela não é eterna, porque aquela pessoa vai adoecer de novo e um dia ela vai morrer. Um advogado pode ser um instrumento de Deus para, em uma causa judicial, defender um inocente e aquela pessoa sair de uma prisão, por exemplo, se ele for inocente, ou aquela pessoa não ser condenada, ou às vezes um litígio, ela receber a sua parte correta, justa. Mas aquela mesma pessoa que foi beneficiada por aquele advogado, um dia também vai perder a sua vida e não vai ter mais nada daquilo. Um engenheiro pode ser um instrumento de Deus para construir um belo prédio, mas que daqui a muitos anos, aquelas pessoas que morarem ali vão morrer e não vão mais usufruir daquele prédio, que daqui a muitos anos também vai cair, vai ser demolido. Ah, mas uma testemunha do Evangelho, alguém que ganha uma vida para Jesus, ela tem um impacto eterno. O impacto do médico, do advogado, do engenheiro é bênção, mas é transitório. O impacto de uma testemunha do Evangelho é eterno. Porque um dia a Brenda vai estar com Jesus na eternidade do céu, e lá ela vai encontrar a Yasmin, que elas vão lá e vai fazer, não sei se vai fazer coisa de adolescente, né? Ai, amiga, aquela coisa de adolescente, não sei, mas elas já vão ser grandes, né? Não sei como é que vai ser isso aí, mas elas vão estar no céu. E eu imagino a Brenda olhando para Yasmin e dizendo: obrigado. Obrigado porque naquele dia você falou comigo. Você me desafiou a fazer aquele estudo bíblico. E naquele estudo bíblico
a minha vida foi transformada por Jesus. Quantas pessoas naquele dia no céu vão poder olhar para você e talvez dizer a mesma coisa? Gente, o que é melhor do que ir para o céu? Ir para o céu levando pessoas junto conosco. Ir para o céu levando vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. O nosso propósito, o propósito da primeira igreja batista em Riachão das Neves, a sua razão de existência como igreja está centrada em glorificar a Deus e fazer discípulos. Se a igreja não tiver essa razão, é só uma reunião de pessoas em um prédio. Mas não, nós nos reunimos aqui porque temos uma missão: adorar a Deus, adorar de todo o nosso coração o Senhor, glorificá-lo e cumprir a missão de, nesse tempo, fazer discípulos do Senhor. Esse é o ministério, esse é o propósito de Deus para a tua vida. Essa é a razão da tua existência ainda nessa terra. É porque através de você, Deus quer te usar como instrumento para alcançar alguém. Alguém que o Espírito Santo está colocando aí agora no teu coração. Alguém que muitas vezes você usa desculpa para dizer: olha, eu já convidei essa pessoa 10, 15, 20, 30 vezes. Mas vai ser uma dessas que Deus vai transformar a vida dela eternamente. E essa pessoa vai virar para você e dizer: obrigado, porque você não desistiu de mim. E esse tem que ser o nosso sentimento também, quando olhamos para o nosso passado desses 85 anos. E dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor enviou aquele casal maluco, o William Bagby e a Annie Bagby. Eles eram loucos. Eu não teria essa coragem de viajar 48 dias no meio de saco de farinha de trigo, num navio, balançando de um lado para o outro, com enjoo, um lugar lá sujo. Naquela época não tinha uma higiene igual tem hoje. Imagina só. Eles vieram os 48 dias sonhando com o Brasil. E veja, porque eles vieram esses 48 dias, na sua juventude, você está sentado aqui hoje. Porque Deus enviou o apóstolo Paulo para Jerusalém, para dali ser preso e levado a Roma, onde ele continuou enviando cartas e pregando o Evangelho. Nós estamos aqui hoje. Porque foi enviado o pastor para cá, pela Junta de Missões Nacionais, pastor Sebastião Portilho. Nós estamos aqui hoje. Porque passou por aqui homens de Deus, como todos os homens que passaram, nós estamos aqui hoje. É um legado que chegou até nós e que não pode parar em nós. Esse legado que só é possível porque lá atrás, no seu plano eterno, Deus consumou através da pessoa do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário morreu por mim e por você, que na cruz carregou o peso do nosso pecado, que nos deu salvação. O que nos dá o direito de sentar aqui nessa noite é o sangue de Jesus, que nos lavou, que nos limpou, que nos restaurou, que nos deu vida. O sangue daquele que não olhou para a sua vida como preciosa. O sangue daquele que não olhou para a sua vida, deixando a sua vida: eu não vou morrer, não. Pelo contrário, Jesus se entrega à sua vida. E assim, a vida de Jesus é o que nos dá vida hoje, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, para que hoje, igreja, nós venhamos a refletir para o que nós vamos viver diante dessa verdade. Para que nós vamos viver? E isso, irmão, nos constrange. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, porque quantas vezes nós estamos tão presos em tantas coisas pequenas. Aqui eu imagino que isso não acontece, mas às vezes eu vejo em outros lugares crentes tão cheios de picuinhas,
de briguinha, de eu não me dou bem com esse fulano, de fofoca, de intrigas. Enquanto que o Senhor nos chama a estarmos unidos na nossa missão. A missão de fazer discípulos. A missão de glorificar a Deus e fazer discípulos. A missão de cumprir o propósito das nossas vidas. Para o que você vai viver? Para si mesmo? Para os seus planos? Para o seu enriquecimento? Para os seus bens? Para a sua família simplesmente? Ou para completar a carreira e cumprir o ministério que Ele confiou a você? Mas pastor, eu não sou pastor. Que bom que Deus te livrou disso, né? Mas eu digo para você, de que quando Jesus disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos, Ele não disse simplesmente isso para pastores. Ele disse isso para todos os seus discípulos. Vão e façam discípulos. E no final, Ele ainda diz o quê? E ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E todas as coisas que Jesus está ordenando, uma delas é o quê? Fazer discípulos. Amém. Irmãos, eu quero te convidar nessa noite a olhar para a tua vida e a avaliar os teus propósitos, a avaliar o teu coração, se você tem cumprido a vontade de Deus nesse tempo, se você tem sido instrumento para trazer pessoas para cá, para o seio da igreja, para os pés de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos agora, e a você refletir na tua vida, e a você clamar ao Senhor isso: Senhor, sonda a minha vida, sonda-me, Senhor, e me usa como instrumento para a tua glória. Me usa, Senhor, me usa para alcançar uma vida, me usa, Senhor, para ser um instrumento de Deus para alcançar uma vida, para que através de mim, assim como aqueles pioneiros vieram para alcançar vidas, talvez o meu chamado não seja para ir para outro lugar, mas aonde eu estou, eu sou um missionário do Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. De olhos fechados agora, nós vamos orar. E vamos refletir nesse momento. E pedir ao Senhor. Eu quero que você ore agora pedindo isso a Deus. Senhor, usa a minha vida. Não seja egoísta. A salvação que chegou até você não pode parar em você. Seja instrumento nas mãos de Deus. Enquanto essa música é cantada, eu não queria que você cantasse agora. Eu queria que você orasse. Pedisse: Deus, me usa. Me usa como teu instrumento. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces.
instrumento nas mãos do Senhor. Se nessa noite você fez essa oração, se nessa noite você quer cumprir o propósito do Senhor na tua vida, se nessa noite você tem um desejo de dizer: Senhor, usa a minha vida, Senhor, para alcançar uma vida para Ti, usa a minha vida para alcançar uma alma, para que através de mim eu tenha esse privilégio de ver uma vida se rendendo aos Teus pés. Eu quero orar por você. Eu queria te convidar, se você tem esse desejo, se colocar de pé para a gente orar juntos. Orar nesse momento por esse mesmo pedido. Senhor, usa a minha vida. Eu não estou aqui nessa vida somente para viver, para pagar boleto, para ir para o trabalho, segunda a sexta, sábado. Eu não estou aqui nessa vida simplesmente, Pai, para vê-la passar. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ter o privilégio de ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus, assim como a Yasmin foi usada por Deus, um adolescente. Assim como tantos e tantos foram usados, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, aqui estão, Senhor, os Teus filhos, como o exército do Senhor, de pé, clamando ao Senhor. Deus, usa-nos. Usa-nos, Senhor. Aqueles que estão na escola, aqueles que podem, porventura, estar cursando um curso superior, no seu trabalho, na sua vizinhança, Senhor. Usa-nos, Pai, para orar pelas pessoas que estão perdidas. Usa-nos, Senhor, para falar do Teu Evangelho, do Teu amor, para abraçar, acolher, amar, para estender a Tua mão a essas pessoas, para anunciar o Teu plano, a Tua salvação, a Tua redenção. Talvez muitos dos Teus filhos que aqui oram sem saber como fazer, mas Espírito Santo do Senhor, o Senhor prometeu na Tua palavra que cheios do Teu Espírito, recebendo o Teu Espírito, o Senhor nos usaria como testemunhas. Assim também, Espírito Santo, toma a boca, toma o coração de cada um dos Teus servos que aqui estão de pé e usa-os como instrumentos para levar salvação. Ó Deus, que eles sejam instrumentos para compartilhar o Seu testemunho, o testemunho daquilo que o Senhor fez em suas vidas, de como eles eram perdidos longe do Senhor, mas agora eles têm a verdadeira vida. Usa o Senhor para a Tua glória e abençoa esta igreja, para que possa cada dia mais avançar, proclamando a salvação, transformando vidas, sendo bênção nessa cidade. Ó Deus, e abençoa o Teu povo, usando-os para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus.